O que é o mais importante? O quanto se vive ou como se vive? Olá, eu sou o Fernando Felas e você está no Insano Me. Hoje eu vou comentar com vocês sobre Frieren, do episódio 1 ao 14. Bom, o anime vem nos contar sobre a história de uma elfa que vive há longos e longos anos e ela tem um modo de perceber a vida de uma forma diferente de nós humanos, porque ela vive esses anos longínquos dela, então ela tem um modo diferente de como perceber a vida. Bom, o anime vem nos trazer toda uma reflexão sobre a vida, sobre o modo como nós vemos a vida, e ele tenta nos passar isso de uma forma que não é tão objetiva e tão clara, ao meu ver, mas que ao longo dos episódios a gente começa a se adaptar àquele modo da animação de nos trazer a aventura que esses personagens vão vivendo ao longo de cada episódio. A gente então percebe que o anime ele não tem pressa nenhuma de trazer certas cenas de ações ou aventuras ou algo mais dramático, mas sim coisas do cotidiano, coisas mais simples, e perceber o movimento da vida de uma forma mais leve e de certo modo descontraída. Ele não traz tantas cenas de ação, na verdade eu achei que até agora foram bem poucas, e mais sim a questão da reflexão e de como esses personagens vão percebendo e vivendo cada detalhe da vida. E é interessante que a animação ela é tão bonita e tão delicada que ela consegue trazer isso pra gente de uma forma bem clara e bem nítida, de que tem, assim, um ar de contemplação da vida de cada momento que eles estão vivendo. É interessante que toda essa questão do tempo relacionado à elfa, que consegue viver muito mais tempo que os humanos, e justamente aquelas pessoas que estão acompanhando ela são todas humanas até então, eles têm uma forma de perceber a vida, como a maga, a companheira dela, de uma certa urgência de fazer as coisas, porque ela, como não tem pressa, quando eles passam no vilarejo, ela não se preocupa em demorar em ficar ali. Se ela precisar ficar, ela vai ficar, porque afinal de contas, para que a pressa? Tem um episódio específico que ela quer encontrar uma flor para plantar num terreno de onde é celebrado uma das memórias ali de um dos companheiros dela de uma missão anterior. E a maga que tá com ela se fica um pouco frustrada porque sabe que ela pode ficar ali anos e anos procurando por aquela flor e que pra elfa não vai ter problema, mas pra ela como humana aquilo acarreta um certo problema, que pode ser que aquilo demore muito e ela não quer passar tanto tempo da vida dela fazendo aquilo, procurando uma flor. E a elfa ela não consegue se colocar no lugar dos humanos que têm uma vida mais curta, por ela já ter essa vivência dela mais longa de não ter pressa. Na verdade, aparentemente a gente percebe que para ela a vida humana parece ser mais efêmera, entanto que ela não se preocupa tanto em criar vínculos com as pessoas, ou mesmo uma característica da personagem de ser assim. Ela mesma fala que entre os elfos não é comum eles ter tanto afetividade, tanto relacionamento. Então eles não têm muitos elfos, né? Eles falam assim, é difícil de ver uma espécie, sua raça por aí. Dela fala assim, a gente não tem muito envolvimento, não tem muito contato. E isso é engraçado que em um episódio mais pra frente ela acaba encontrando um outro elfo e você pensa, nossa, será que vai criar alguma relação, eles vão ter algum vínculo? E ele mesmo fala, né, quanto tempo faz que eu não vejo alguém da minha raça, né? Ele cita lá os anos que eu não lembro, mas tipo assim, é muito tempo que ele fala. E, no entanto, os dois mesmo conversando, não rola nada, não tem um mínimo de afetividade, eles não têm nenhum interesse amoroso, nem sexual, nem nada. Justamente porque eles vivem muito tempo e eu acredito que seja por isso que na animação isso passa despercebido. E é engraçado que me fez lembrar um filósofo que ele vai falar que o ser humano, ele sempre buscou a eternidade, ele sempre quis viver eternamente, mas como ele não pode ter isso, ele não consegue viver dessa forma, um dos modos que o ser humano concebeu de viver eternamente é através da perpetuação da sua raça. Então a reprodução, ela cabe no ser humano como algo que ele entende como ele está se estendendo de geração em geração. Ainda que não seja, a gente sabe que quando a gente morre. Mas psicologicamente, digamos assim, fica no inconsciente de cada um essa coisa de minha geração vai continuar, ou o meu sangue vai passar de geração em geração, então eu vou viver nas outras pessoas. E como na animação a gente vê que eles não têm isso, talvez eles não se preocupem. E quando eu vi isso, me fez lembrar esse filósofo que fala isso. Se eu não me engano, acho que é Schopenhauer, mas eu não tenho certeza se foi ele mesmo que disse isso. Mas eu sei que tem um dos filósofos que desenvolveu esse pensamento, né?
E na animação eu achei que faz sentido, né? Essa questão da humanidade, de certo modo, ter um pouco mais de pressa, de querer correr com as coisas, porque a gente sabe que a nossa vida não é tão longa, enquanto na animação eles colocam um personagem que consegue viver muitos e muitos séculos, e eles têm uma coisa mais contemplativa de perceber a vida. E eu acho que é justamente isso a animação quer trazer pra gente, essa coisa da contemplação. Não acredito que seja uma animação que vá se desenvolver de um sentido de puramente aventura. Até agora, né, pelo que eles mostraram pra gente, que não tem mesmo de fato essa questão de tanta ação e tanta aventura, embora quando tenha, a animação é tão bonita, é tão perfeita até eu diria, que é bonito de você ver a forma, o jogo de câmera que eles fazem das lutas, como os personagens vão se movimentando, como os ataques vão sendo proferidos ali, como toda a questão ali da luta vai sendo desenvolvida. Até isso eu acho que é contemplativo, sabe? A forma como é feita a animação e de mostrar também os personagens nessa ação. Então é delicado de uma forma, tem uma delicadeza mesmo quando aquilo é para ser mais agressivo. Eles conseguem sim inserir a gente de uma forma que a gente fique meio contemplativo mesmo, né, toda aquela cena, porque esbanja uma certa beleza pra gente também contemplar cada momento daquilo que tá acontecendo na vida deles, e também os personagens que são humanos, eu percebo também que com ela, eles acabam também aprendendo a contemplar e não a ter pressa de chegar no final da meta, porque eles começam então a viver uma nova aventura em direção a um novo inimigo, mas assim, a cada vila ou a cada episódio, digamos assim, né, mais fácil, que eles vão passando, a gente percebe que os personagens também vão se adaptando a essa forma de vida dela, de ser mais devagar e não ter pressa, né, porque eles falam que essa nova aventura deles deve durar aí uns 10 anos. E a gente entende que vai demorar. E como os episódios eles são relativamente de um dia pro outro na vivência deles, né? Porque sempre aparece lá uma quantidade de tempo. E aquele tempo, ele não tá passando rápido. Não é um episódio que passa agora, 5 anos depois, 10 anos depois. Não. É praticamente um dia após o outro que tá passando ali e eles estão simplesmente vivendo. E às vezes acontece de encontrar um inimigo, às vezes não. Às vezes acontecem coisas banais que eles precisam ajudar pessoas. E a gente vai vendo a vida deles sendo ali dispostas e colocada a serviço do outro. E isso também tem uma certa beleza que é o conhecimento, né? Não só o conhecimento que a Frieren busca, que ela, como hobby, ela quer conhecer o máximo de feitiços possíveis, que, embora seja um hobby, a gente percebe que é uma busca pela sabedoria, né? O querer saber, o querer conhecer e se aprimorar sempre mais no decorrer da vida, que é o comum também de cada pessoa. Quer dizer, eu penso que seja o comum de cada pessoa, se aprimorar ao longo da vida, a gente também amadurecer também no decorrer de cada passo que a gente vai dando também. Então a gente percebe isso nela de uma forma mais, não tão explícita assim, no sentido de amadurecimento, mas a gente subentende que essa questão dela de querer conhecer é uma busca pela sabedoria, e a gente sabe que quanto mais sabe, a gente vai ficando mais maduro também, a gente vai ficando ao longo do tempo. E os personagens que vão sendo trazidos também ali na aventura ali com eles, que também vão agregando mais personalidade à nossa aventura. Nesse último episódio, no episódio 14, a gente tem mais um personagem que é convidado. Na verdade, acho que no episódio 13, a gente tem um personagem novo que é convidado ali, seria o clérigo, que o anime ele se passa numa fantasia medieval, meio D&D, meio Senhor dos Anéis. Então tem todo aquele estereótipos dos personagens, do mago, do clérigo, do guerreiro. E é interessante esse novo personagem que foi acrescentado, porque de fato eu acho que dá mais um arzinho ali pra esse ar de RPG ali que, de certo modo, eu curto muito, eu acho muito legal. E eles ter colocado esse novo personagem, eu acho que agregou bem a aventura ali deles. E também porque já dá um acréscimo a mais, no sentido mesmo de sabedoria, porque embora todos os 3 anteriores ali sejam personagens que estão em busca ali de crescimento, ali de algo novo da aventura, a gente percebe que esse personagem ele já parece ser o mais maduro de todos, e vai ajudando eles também a perceberem a eles mesmos de forma que talvez a gente, eu digo os personagens, eles não conseguem se perceber, mas com o olhar de um terceiro apontando certas coisas, eles conseguem perceber certas coisas que até então estava passando despercebido, estava passando batido. Isso também acho que acrescenta um pouco mais nessa questão da aventura. De um modo geral, enquanto eu estava assistindo esse anime, eu fiquei pensando o que dizer sobre ele, porque ele é um anime lento, ele não tem pressa de
de nos cativar, eu diria. E tanto que essa coisa de ter um episódio por semana é uma boa, porque eu acho que pra assistir ele de uma vez, eu acho que não rolaria. Seria, acho que talvez um anime cansativo de querer maratonar de uma vez. Acho que ele não é um anime feito para maratonar. É um anime mais, de fato, para contemplar. Tanto a gente refletir sobre a vida, né, de um modo geral, como contemplar a própria animação, que ela é bonita, ela tem algo a oferecer, algo a acrescentar, algo que nos faça pensar, ainda ali que talvez de uma forma subliminar, mas ainda assim você percebe que ele quer te trazer, ele quer te envolver ali num mundo e te fazer refletir sobre questões da vida, sobre questões de coisas ordinárias e nem sempre ficar buscando as coisas extraordinárias, né? Mas a beleza mesmo das coisas simples que decorrem no dia a dia. Eu acho que esse anime não é talvez para todas as pessoas, não sei se todo mundo vai gostar ou se vai perseverar nesse anime por ele ter essa vibe mais lenta, mais contemplativa, mais reflexiva. Se uma pessoa tá talvez buscando algum shonen, alguma coisa que seja mais ação, mais porradaria, certamente eu acho que ele não é muito essa vibe, embora eu acho que as cenas de luta são extremamente bem feitas e muito bem animadas. Ainda assim, pouco, não tem muito, né? Esse não é o foco, eu acho, da animação. Talvez isso desmotive um pouco as pessoas de querer acompanhar essa aventura até o final. Ainda assim, eu acho que vale muito a indicação, ele é bem legal de acompanhar, mas eu diria que veja devagar. Ele não é um anime para ser consumido rápido. Eu acho que ele é um anime, de fato, para ser consumido lentamente, degustado, saboreado, digamos assim, de uma forma que te agregue também algum conteúdo juntamente com aquilo que ele está se propondo a fazer. Pelo menos é assim que eu percebi. Fica aí a dica para vocês, se vocês estão procurando algo que seja mais tranquilo, mais reflexivo e algo que saia um pouco do nosso cotidiano, ao mesmo tempo entrando no cotidiano, pra gente prestar também talvez mais atenção nas coisas simples da vida, nas pessoas à nossa volta. É isso aí, eu agradeço a atenção de vocês e até mais!